Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao programa Por Dentro da Pós. Eu sou o professor Luiz Fernando Lopes e hoje estou aqui na companhia da professora Débora Santana e nós vamos falar sobre educação inclusiva e tecnologias, sobre tecnologias e educação inclusiva. Professora Débora, tudo bem? E conta pra gente, quem é a professora Débora? Boa tarde, professor. Boa tarde, pessoal. Bom, eu sou a professora Débora, comecei minha carreira em 1998, na educação especial. Depois eu vim para o ensino regular, trabalhei na gestão da educação infantil, de um CMEI, e hoje eu atuo numa sala de recursos multifuncionais no município de São José dos Pinhais, na prefeitura desse município, dentro de uma escola especial. E, professora Débora, você está estudando, né? Está pesquisando. Poderia contar um pouquinho para a gente qual é o seu tema de pesquisa, né? Que curso que você está fazendo? Bom, eu sou estudante do mestrado. Eu estou pesquisando a respeito das tecnologias e eu trabalho com o autismo, justamente o processo de inclusão inicial. Aquele momento onde a professora, como é um mestrado profissional, né, o meu produto do mestrado é um kit de apoio à inclusão. Esse kit é como se fosse a boia para quem está se afogando, né? Então, é o início do processo de inclusão, onde ali vai haver um material de suporte para essa professora iniciar o trabalho com o estudante com autismo. Muito bem. Professora Débora, eu acho que você já introduziu muito bem o tema, mas você acabou agora a sua frase com a palavra autismo, né? O que é o autismo ou o que é o transtorno do espectro autista? E aí, de maneira bem simples aí para o nosso telespectador compreender. Bom, o autismo, ele é um transtorno do neurodesenvolvimento. Ninguém se torna autista. O autismo, ele acontece, é uma formatação diferente que o cérebro acaba ocorrendo ainda na vida intrauterina. Hoje não existe comprovação científica o que causa o autismo, né? Mas existem estudos que levam à comprovação de que ele é de bases biológicas. Tá? Então, ali existem vários fatores que podem acarretar no autismo, como a idade avançada, fatores ambientais, a exposição a certos tipos de medicamento, a idade avançada, né? E pode também ter causas hereditárias, né? Geralmente, a criança é diagnosticada com autismo e aí busca-se investigar o pai. Pela predominância ser no sexo masculino, então geralmente o pai acaba indo investigar e descobrindo que também possui o diagnóstico do autismo. Olha só que interessante. E, professora Débora, né, considerando aí a realidade dos pais, a realidade da escola, uma das questões que se coloca são práticas baseadas em evidências. O que é isso? Qual a relação disso, né, com a educação especial, inclusiva e especificamente a questão do TEA? Bom, a gente sabe que as práticas baseadas em evidências é uma conduta que começou lá por volta de 1970 na área da medicina, né? Onde os médicos davam aquele chazinho, né? E dava certo com um, ia lá e fazia do seu jeito, do seu modo. Até que a partir dessa época, em 1970, né, a ciência começou a buscar evidências científicas, né? Comprovação científica de que realmente aquela prática poderia dar certo. E hoje, para o tratamento de autismo, para um planejamento, um trabalho efetivo, sério, comprometido com o autismo, a gente precisa pensar em práticas baseadas em evidências, tá? Hoje a literatura nos traz 28 práticas baseadas em evidências, tá? Então, assim, precisa começar levando em consideração essas práticas.
Uma delas, né, algumas delas eu poderia dizer aqui, seria a comunicação alternativa, que é uma área de muito prejuízo em quem está no transtorno do espectro do autismo, né? A gente sabe que o autismo, ele traz os prejuízos no comportamento, né, na comunicação, na interação social, e também ele traz aquela questão dos movimentos e maneirismos, que são as estereotipias. Então, para o trabalho com autismo, é importante que seja feito com as práticas, né? Então, tem a comunicação alternativa, a intervenção mediada por pares, por isso a importância que os médicos sempre mandam, né? Imediatamente incluir numa escola ou participar do CMEI. Por quê? Porque a intervenção é o meio, com os pares que ele vai poder trabalhar e poder ganhar aprendizagem desses prejuízos causados pelo autismo. Tá? O trabalho também, o apoio visual, porque hoje a gente sabe que o autismo, a pessoa com autismo, ele é um pensante visual. A comunicação verbal é muito abstrata para ele. Então, se você tem até uma brincadeira, né, que diz assim, mas eu vou ter que desenhar para você? Sim, para o autista, sim. Precisa desse apoio. A linguagem verbal precisa do apoio visual. A gente usa isso, e isso está dentro da comunicação alternativa. Então, são várias práticas, né, que a gente pode trabalhar dentro do planejamento, dentro desse tratamento com a pessoa com autismo. Nossa, muito importante tudo isso que você descreveu, explicou muito bem. E pensando agora mesmo na realidade, né, do dia a dia dos professores, da sala de aula, a questão da inclusão, e muitas vezes o professor tem lá o seu planejamento e aí tem lá o aluno com TEA. O que o professor pode fazer em termos de adaptação, né, pensando no planejamento, e a própria família nesse sentido, para contribuir com o processo de aprendizagem da pessoa com TEA, do estudante com TEA? Certo. Bom, dentro da realidade que eu venho caminhando todos esses anos e dos estudos que eu venho fazendo, cada vez mais se evidencia que o ponto principal é o acolhimento. Tá? Então, o professor que recebe um estudante com autismo, tá, ele precisa acolher. Ele precisa encontrar estratégias, ele precisa encontrar maneiras de acolher. Depois do acolher, ele também, junto com isso, ele precisa conhecer. O que ele vê aparentemente, às vezes não é o que realmente o estudante é. Então, assim, ele precisa conhecer quais são as competências desse estudante, quais são as habilidades que ele tem, quais são as habilidades que ele ainda não tem, os prejuízos causados pelo autismo. Muitas vezes as professoras ficam lá insistindo em ensinar ele a fazer atividade, mas ele ainda não tem a coordenação motora fina, ele não tem a habilidade de sentar, ele não tem o vínculo, contato visual. Então a gente precisa avaliar. O ponto principal de todo o planejamento e de todo esse processo é avaliar, conhecer e acolher. Essa é os dois pilares principais para que você tenha uma inclusão de sucesso no ambiente escolar e também em casa, né? Porque a gente sabe que tem muitos pais que têm a criança com autismo, mas não sabem como lidar com elas. Então a gente precisa desenvolver essa escuta ativa, esse olhar apurado, conhecer o ambiente, o que traz ele para a desregulação, o que traz ele para essa situação, muitas vezes situações de agressividade, né? Ele é uma criança agressiva? Não, ele tem prejuízos na comunicação. Então a gente precisa conhecer essa criança, para daí sim a gente poder começar o trabalho com ele, planejar o trabalho. Muito bem. Professora Débora, e falando em estratégias práticas mesmo, né? Eu vi que você trouxe aqui, inclusive, alguns materiais. Em termos de práticas, que muitas vezes os professores questionam, tudo bem, mas então o que eu faço? Que materiais que eu posso utilizar? O que se pode fazer, né? E o que são esses materiais que você trouxe aqui? Então, eu trabalho numa escola pública, né? Tem 390 estudantes, muitos no contexto do autismo. Então, a gente trabalha efetivamente a comunicação alternativa.
Quando você fala em práticas, né, como trabalhar na prática, né? Então, primeiro, avaliar, conhecer muito bem como que funciona esse estudante, tá? O segundo ponto é você precisa repertoriar esse estudante com possibilidades de comunicação, estabelecer uma comunicação. Então aqui eu trago uma sugestão e eu trago até o endereço onde vocês podem estar pesquisando, que é o chaveiro da comunicação alternativa. Esse chaveiro aqui, cada funcionário, cada profissional na nossa escola, ele traz, ele carrega, porque ele precisa estabelecer uma comunicação com esse estudante. Muitas vezes na hora do lanche, na hora do parque, no momento de desregulação, no banheiro, eles precisam. Então, lá na nossa escola, a gente todos os funcionários usam esse chaveiro da comunicação. Então, aqui, a gente faz um apoio ao que a gente está falando, tá? E eles, às vezes, também, eles nos indicam. Então, às vezes, eles querem ir lá vamos supor aqui, deixa eu dar um exemplo, eles querem ir pro banheiro. Então, eles não conseguem dizer, eu quero ir no banheiro. Então, eles vêm até a gente e mostram a imagem do banheiro, tá? E assim também, quando a gente precisa que eles esperem, porque ainda não bateu o sinal para ir para o lanche. Então, espere, o lanche já vai acabar e você vai para o parque. Então, você faz o apoio. Eles vão aprendendo a se orientar por esse chaveiro também, tá? Esse é uma estratégia extremamente importante que a gente utiliza muito. Aqui a gente tem um material que foi, esse material ele foi confeccionado e ele está disponível, na internet para vocês baixarem e utilizarem com os estudantes. Esse aqui se chama o Linguarudo, é um livro da comunicação alternativa, tá? Então aqui ele tem várias categorias, então ele tem perguntas, né, perguntas, como está o tempo hoje, como você se sente. Muitas vezes eles não sabem dizer que eles estão incomodados com alguma coisa, então a gente faz a modelação para eles. Algo está errado. A gente ajuda eles a se comunicar, né? Então, estou bem animado ou estou com saudades. Às vezes eles sentem saudade, só que eles não sabem expressar isso. Então, a gente faz o apoio visual, a gente usa isso aqui. E muitos deles, né, falam que foram, que eles foram com... Aqui tem, quer ver, deixa eu pegar um aqui bem legal. Que tem ali até pegar Uber, né, professor? Sim, hoje a gente foi de Uber. Hoje eu vim para a escola de Uber. Eles falam também, né? Teve alguns alunos que já falaram que comeram cachorro quente em casa, que o cachorro está doente, tudo utilizando esse material de comunicação alternativa. Redes sociais, né? Redes sociais, tem aqui, tem. Tem as sensações, aqui para eles também, né? Eles estão confusos ou estão com fome, né? Eu estou muito nervoso. Então, muitas vezes, a gente só precisa dar essa possibilidade de comunicação para eles. Eles precisam disso, eles precisam se expressar, se comunicar. E para a gente conseguir isso, muitas vezes a gente tem que silenciar e entender o que o nosso estudante precisa. Tá? Então, essa é uma possibilidade também. Cada um lá tem, aí como o meu é da sala de recursos, né? Então, eu trouxe o meu aqui para vocês. E aqui também tem um quadro dos sentimentos, né? De como que eu estou. Então, geralmente, quando lá no meu atendimento, então eu coloco aqui, né? Olha, como que você está hoje? Então, ele coloca, hoje eu não estou bem. Hoje eu estou bravo. Então, o que acontece? Quando ele sinaliza isso para mim, eu já sei como que eu vou conduzir o atendimento. Eu já sei que, hoje eu não posso ir além. Hoje eu tenho que manter o que tem, né? Aí, quando eles chegam para mim e falam assim, olha, hoje eu estou muito feliz, né? Então hoje eu posso dar um passinho para frente. Hoje eu posso exigir um pouquinho mais deles. Tá? Então, esse é um quadro das sensações, das emoções, para eu entender como que eles estão por dentro e para eles também se perceberem como que eles estão se sentindo. Essas imagens são pictogramas, tá? Vocês podem ver que não são imagens reais. Por quê? Porque a gente trabalha a partir do entendimento de que a gente tenta ao máximo tirar o valor social. Tá? Então, assim, se eles estão aqui ou eles estão do outro lado do mundo, tem o mesmo significado.
essas imagens foram tiradas de um banco mundial de imagens, tá? Que é o Arasaki. Lá nesse banco existem pictogramas para todas as palavras, tá? E ele tem várias línguas, tá? Então, é um endereço, uma sugestão que eu deixo. E o Linguarudo, esse material aqui, ele tem a nossa fonoaudióloga, a Mônica Marques, ela postou lá, né? Então, está lá disponível para ser impresso e ser utilizado. Excelentes materiais, professora Débora, e práticas, né, que você trouxe e evidenciou aqui. E ainda no pouco tempo que nós temos, né, uma última questão para você falar rapidamente, mas os comportamentos opositores, né, isso que você falou, a dificuldade, como é que eu estou hoje, como lidar com isso, seja em casa, principalmente na escola, né, com os comportamentos opositores? Bom, a gente sempre tem que pensar que, assim, quanto mais prejuízos o estudante tem, mais estrutura ele precisa, tá? Mais estruturado tem que ser esse trabalho. O ambiente precisa ser estruturado, as atividades precisam ser estruturadas, tá? Os materiais precisam ser estruturados. Tá? Então, o que acontece? Quando há o comportamento desafiador, né, essas questões de agressividade, primeiro, você precisa estudar e entender o antecedente, o que gerou isso, né? Às vezes, o estudante chega, muitas vezes já aconteceu de ele estar assim, ele não consegue falar, mas ele faz isso aqui, ó, e a gente descobrir que era uma dor de dente. Muitas vezes, questões gastrointestinais. Eles estão com dor, mas eles não sabem dizer isso, né? Então, o que acontece? A gente procura utilizar recursos, estratégias para estar ajudando ele a se regular, tá? Então, o que acontece? Nesse momento, né, onde às vezes tem a crise ali, eles começam... Então, manter a calma, manter o equilíbrio, pensar que ele não está fazendo aquilo porque ele quer, é porque ele não consegue se manter, ele não consegue informar de outra forma, tá? E procurar manter a segurança desse estudante. Então, numa sala, tá lá, a sala cheia, o aluno se desorganiza, né? Retira os alunos da sala e mantém esse aluno ali. É uma estratégia. E sempre pensando no antecedente, sempre a gente tem que pensar em planejar, em trabalhar antes para que não chegue nesse escalonamento, para que não chegue nesse ponto de agressividade e de crises. Professora Débora, muito obrigado, né, pela sua participação aqui no programa Por Dentro da Pós, e daqui a pouco tem o segundo bloco, e desde já agradecemos o carinho, a atenção da sua audiência. Até já! No ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13. 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão. Ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5, Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante Tamandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro,
Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV Cultura e o Uninter levam até você Provoca, Ainda bem. Metrópolis, Linhas Cruzadas, Estação Livre, Matéria de Capa, Senhor Brasil, Repórter Eco, Opinião, Planeta Terra e Quintal da Cultura. É muito legal. Aqui tem dramaturgia, sustentabilidade, documentários, música, inclusão, diversidade. Já que tá tudo aqui. Aqui tem cultura. Localizado no ponto mais privilegiado de Curitiba, no Alto do Pirazinho, o sítio de transmissão do Super Canal 13, 13.1 TV Cultura, uma das emissoras mais admiradas e premiadas no Brasil e no exterior, com mais de 400 prêmios. Com seu conteúdo rico, diversificado e plural, combinando informação de qualidade, opinião e entretenimento com diversão e conhecimento para todas as idades. Aqui você tem cultura. 13.2 TV Profissão, ensino e aprendizagem é a televisão caminhando de mãos dadas com a educação, contribuindo na formação dos cidadãos e no seu exercício da cidadania. 13.3 TV Euronews, um canal voltado para a realidade local, com muito entretenimento e informação a todos os telespectadores da região metropolitana de Curitiba. 13.4 TV Fundação Wilson Picker, Enem para todos e uma diversificada programação, democratizando assim o acesso ao saber. E 13.5 Rádio Digital UHF, a primeira no Brasil. A multiprogramação do Super Canal atende a mais de 3,5 milhões de telespectadores em Curitiba e na região metropolitana, nas cidades de São José dos Pinhais, Piraquara, Colombo, Almirante da Mandaré, Bocaiúva do Sul, Campina Grande do Sul, Quatro Barras, Araucária, Fazenda Rio Grande, Campo Magro, Campo Largo, Contenda, Lapa, Balsa Nova e Itaperiçu. Essa excelente estrutura de transmissão permite uma ótima recepção em mais de 90% dos televisores da sua área de cobertura. No Super Canal 13, sua imagem pega bem. O Ministério do Turismo, a TV... Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Este é o programa Por Dentro da Pós. E a nossa temática são as tecnologias e a educação especial e inclusiva, ou a educação especial e inclusiva e as tecnologias. Para conversar com a gente sobre essa temática, voltada inclusive para a questão da alfabetização, está com a gente aqui a professora Gisele Braouca. Professora Gisele, quem é você? O que você estuda? Por que esse tema é importante para você? Boa tarde a todos. Boa tarde, professor Luiz. Boa tarde. Então, eu sou professora alfabetizadora da Rede Municipal de São José dos Pinhais já há algum tempo. Iniciei a minha carreira em 2008. E esse tema é muito importante para mim por causa do dia a dia, né, em sala de aula. Então, fiz o concurso, né, da Prefeitura Municipal e hoje eu trabalho numa escola rural com a alfabetização. Então, eu sou formada em pedagogia e fiz
a especialização em psicopedagogia e hoje eu sou mestranda na Uninter. Então, gosto muito do que faço e a alfabetização, para mim, tem uma história ali muito ligada também à questão da minha família. Eu sou neta de professora e os docentes na minha família, né, são, assim, em grandes números. Então, isso já vem, então, desde que eu era criança, o sonho de um dia estar em sala de aula. Inclusive, parece que isso é uma questão, assim, bastante comum, né, entre professores e professoras. Essa tradição, né, parece que está relacionada com a família. Mas falando um pouquinho agora da sua experiência prática mesmo, professor, da sua vida diária, né, que experiências você tem nesse sentido e pode compartilhar aí com os nossos telespectadores relacionadas com o desafio da alfabetização no ensino fundamental? Quer dizer, como é que a professora Gisele desenvolveu, né, não obstante as teorias, os métodos e toda a produção acadêmica que nós temos aí sobre a alfabetização, grandes autores, né, excelentes cientistas dessa área, podemos dizer assim, mas como que a Gisele, professora Gisele, no seu dia a dia, na sua experiência, né, encontrou um caminho mesmo para a alfabetização no ensino fundamental e que práticas você poderia compartilhar nesse sentido, professora? Então, os caminhos hoje em dia que eu utilizo são descobertos por mim mesmo e sempre na tentativa, porque alfabetizar não é fácil. Então, é uma tarefa, assim, que demanda muita dedicação e conhecimento ali do contexto que as crianças estão inseridas. E a minha metodologia é bem baseada no autor Paulo Freire. Então, eu sempre busco ali o contexto, né, da vida prática, o que eu consigo ali retirar da vivência dos estudantes. E conhecer bem a realidade. Então, o meu ponto principal mesmo é conhecer a realidade primeiro dentro da escola, ter ali um vínculo muito grande ali com o pessoal do trabalho, que o aluno não é só meu, é de toda a escola, né? Então, é meu, é da diretora, é da pedagoga, é das minhas colegas. Então, primeiro a gente senta, a gente conversa e depois a gente parte ali também do princípio de conhecer bem a família, conhecer ali quais são as dificuldades e ali a gente vai trilhando um rumo, né? Então, cada criança não é igual à outra e quando a gente consegue conhecer o contexto, a gente consegue conhecer a individualidade de cada um. E ali parte o ponto central da alfabetização, aonde a gente consegue trabalhar ali baseado no método do Paulo Freire. Muito bem, professora Gisele. Olha, e uma questão que eu acho que está aí na pauta, né? Não só do nosso tempo, mas principalmente do nosso tempo, são as tecnologias, principalmente as tecnologias digitais, né? Também aqui a gente precisa considerar a realidade de cada município, de cada escola, de cada sala de aula, inclusive, e cada professor, e a questão dos estudantes também, que você chamou atenção muito bem, né? Cada estudante é único, tem a sua individualidade. As tecnologias, especificamente as tecnologias digitais, será que elas realmente podem contribuir ou elas podem até atrapalhar nesse processo de alfabetização? Recentemente, né, tem uma matéria que circulou bastante aí, agora até não tem se falado tanto, mas olha, tem as escolas americanas e outros países também estão voltando a escrever à mão. No Brasil, a gente não deixou de fazer isso, claro que temos os computadores, os tablets, né, mesas digitais, enfim, vários recursos, cada estado, cada prefeitura também, aí principalmente nas escolas públicas, as particulares, tem recursos diferenciados nesse sentido. Mas como que você vê essa questão, né, das tecnologias? Elas, falando em alfabetização e nesse contexto também de inclusão, né, elas podem contribuir ou talvez seja, eu falo das tecnologias digitais, ou será que é melhor a gente continuar mesmo, né, com o caderno, o lápis, a borracha
e nesse sentido, trabalhar a alfabetização? Então, eu procuro utilizar as tecnologias como aliadas. Então, de acordo com o contexto que vivemos, então precisamos nos aliar a ela. O nosso estudante hoje, ele é pautado nas tecnologias. Ele tem um computador em casa, ele está sempre ali na internet. Então, o que a gente precisa é utilizar como parceira do processo. Então, não podemos, assim, estar competindo. Nós temos que estar andando juntos. Então, eu procuro sempre estar utilizando ali a tecnologia dentro do planejamento pedagógico para que as crianças possam estar vivenciando isso dentro da sala de aula também. Até porque a sala de aula vai se tornar mais significativa, mais interessante, e é a vivência do estudante ali que a gente consegue estar ali trazendo para dentro da sala de aula. Muito bem. Realmente, as tecnologias, elas acarretam desafios, né? E um deles está relacionado com a própria formação docente para fazer esse uso, seja num contexto geral, num contexto mais específico de inclusão, mas a alfabetização é praticamente um pressuposto. Quer dizer, olha, para que se tenha um uso adequado da tecnologia no contexto educativo e de maneira geral também, além da alfabetização tradicional, né, nós precisamos de uma alfabetização digital também, porque seja dos estudantes, seja dos professores, porque acho que você tratou muito bem, elas precisam ser aliadas e não são a salvação, né? A tecnologia vai resolver, vai fazer aquilo que o professor não faz, que aquilo que a escola não proporciona. Quer dizer, não, a tecnologia não faz isso para a gente, ela pode ser e ela precisa ser um instrumento, o que se aplica também na questão da alfabetização. Muito bem, mas na escola a gente tem uma coisa que chama currículo, né, professora? Sim. E às vezes a diversidade das turmas, você já falou sobre isso, né? Cada estudante é um estudante, cada turma é uma turma. E aí, falando agora, pensando assim na realidade também aí das suas colegas, dos seus colegas, professores, como é que a gente adapta o currículo? O que a gente pode fazer nesse sentido, considerando aí essa realidade que a gente falou, né, de tecnologia, mas principalmente a diversidade, né, das crianças, a turma, o contexto também, a necessidade de trabalhar a inclusão. Como é que você tem feito? O que você sugere nesse sentido? Então, o currículo, ele nos norteia ali em relação aos conteúdos, né, a serem trabalhados, porém, sempre temos essa visão do aluno, do estudante, né? Como eles não são todos iguais, nós precisamos sempre estar ali. Em São José dos Pinhais, a gente trabalha muito a espiralidade, né? Você vai, você volta, você sempre está tentando buscar, retomar aquilo que o aluno não aprendeu. Então, nunca deixamos ninguém para trás. Então, se não conseguiu aprender aquele componente curricular, aquele conteúdo, a gente retorna, a gente vai até conseguir com que essa dificuldade seja sanada. Quando falamos de aluno, né, ali com necessidades especiais, também sempre temos ali o apoio, né, da gestão ali que está nos ajudando para que a gente consiga adaptar de uma maneira com que consigamos atingir os objetivos esperados. Então, isso é algo sempre que está sendo trabalhado para que se cumpra, mas que não se deixe ninguém de fora. Eu penso que aqui você traz um aspecto que diz respeito à questão humana, né? O que é educação se não isso, esse processo humanizador ou processo de humanização. E você citou já no início da sua fala, você lembrou aí do Paulo Freire, né? Que tão importante ele foi e continua sendo para a alfabetização, seja de crianças, seja de adultos. E ele foi um grande entusiasta, né? A gente está aqui num programa de televisão e ele sempre foi um grande entusiasta, né? Claro que das tecnologias disponíveis no seu tempo, inclusive da televisão. E falando nisso,
né? Antes a gente conversou um pouquinho, agora você falou um pouco também da questão da inclusão, mas pensando no uso de tecnologias, por vezes também acontecem resistências, nós temos resistências, talvez não tanto por parte dos estudantes, né? Mas até na escola, por parte de alguns professores, não porque eles não queiram de fato utilizar, mas às vezes até por um certo medo, né? É comum aí a gente ver pais, mães, avós, né? Puxa, não vou apertar aqui, senão eu vou desinstalar tudo, vou quebrar tudo. E às vezes a mesma preocupação, até essa resistência, né? Não porque eu não quero utilizar, mas no fundo eu não quero estragar o equipamento, afinal ele é tão importante para a escola, o software, etc. O que a gente pode fazer nesse sentido? O que você tem experienciado também, professora Gisele, né? Para que, olha, cada vez mais a tecnologia possa ser integrada, né? Não como panaceia, como a gente diz, né? Mas que seja realmente realizado um uso crítico dessa tecnologia no processo de alfabetização e pensando na realidade dos estudantes, né? Essa diversidade, a situação de cada um. Quer dizer, não está todo mundo no mesmo ponto, não é uma régua, então é muito diverso. Então o professor precisa aí realmente ter um jogo de cintura muito grande. Mas você que está no dia a dia, que tem essa experiência, né? O que você, qual é a sua análise a respeito disso? E se você pudesse, e você pode fazer isso agora, né? Professores, olha, minha experiência, o que você diria? Então, a utilização da tecnologia é um desafio para os profissionais também. O medo faz parte. Eu acredito, professor, em relação à formação continuada. A formação continuada, ela abre portas. Então, o professor estar sendo preparado para a utilização dessa tecnologia, ela é muito bem-vinda também. Também temos a estrutura, né? Nem todas as escolas estão preparadas com a estrutura, mas isso é algo que vem se caminhando com o tempo. E investir na formação continuada, eu acredito que é a porta principal aonde os professores irão perder esse medo do desinstalar, do utilizar, do levar para a sala de aula. Então, eu acredito que dessa forma a gente vai conseguir romper essas barreiras, né? Então... Nossa, parece que é algo simples, né? Mas que tem uma complexidade nisso, né? Porque afinal nós estamos falando aqui da relação ser humano e tecnologia. Vale lembrar, né, que não é só o nosso tempo, não é só a nossa época que é tecnológica. Todas as épocas elas são tecnológicas. A nossa tem a marca aí das tecnologias digitais, da inteligência artificial e, claro, que na formação, né, na educação básica, isso não pode ficar assim à margem. É importante que isso seja colocado. Então, faz parte mesmo da realidade dos professores, do dia a dia, não obstante todos os desafios que nós sabemos que estão presentes na nossa realidade brasileira. Mas, professora Gisele, ainda falando a respeito disso e pensando um pouco aí na inclusão e também nessa diversidade de estudantes, a preocupação daí das famílias, né? Olha, percebi que parece que o meu filho a minha filha não está indo muito bem nesse processo alfabetizador. Quer dizer, como que a família pode contribuir com os professores, com a escola de maneira geral, pensando nesse processo de alfabetização das crianças? Então, falando em família, a família é um dos pontos principais também. A criança, ela desde o ventre de sua mãe, ela já pode estar sendo alfabetizada ali em contato com a leitura, com diálogos. Então, desde que ela nasce, ela estar inserida nesse ambiente traz grandes benefícios. Então, a família, eu considero um dos pontos ali muito importantes. Eu sempre costumo conversar muito com os pais, né, para que eles tenham esse ambiente alfabetizador em casa, sempre tragam as tecnologias também, né, para que as crianças consigam. E ali, em relação
a criança ali com algumas necessidades também, sempre estar ali tentando inserir, né, de uma forma que vá estimulando, que vá desenvolvendo, né, que vá estando junto com a gente nessa caminhada da alfabetização. Então, o papel família, comunidade, escola é que nem uma engrenagem. Precisam estar todas as peças funcionando para que se dê certo o processo. Muito bem. Professora Gisele, queremos agradecer a sua participação aqui no programa Por Dentro da Pós e esperamos contar com você, inclusive, em outras oportunidades. Pessoal, muito obrigado pelo carinho, pela atenção da sua audiência. Um grande abraço e até a próxima.